Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Oliveira. Obrigado por aqui estarem a assistir a esta lição. O objetivo é, sobretudo, falarmos sobre projetos que temos em curso na Universidade de Lusófona e, concretamente, na Unidade de Investigação, que é o ELAB. Portanto, eu vou fazer uma introdução geral ao tema que está relacionado com o ELAB, que tem a ver com a ligação entre a psicologia e a tecnologia. Portanto, eu vou explicar um pouco a importância da tecnologia ao nível da nossa psicologia. Depois o professor Pedro Gamipo irá apresentar um projeto do ELAB que tem este enfoque na ligação entre a psicologia e a tecnologia. A professora Ana Biar depois também irá continuar neste sentido também com outro projeto que é o IAR Tolerance. Para isso, então, temos aqui o primeiro slide, que tem a ver com o título deste projeto, que se relaciona com a intervenção em déficits cognitivos com recurso à realidade virtual. Portanto, a tecnologia que nós estamos aqui a falar, que eu estou a referir é sobretudo a tecnologias imersivas, como é o exemplo da realidade virtual. E eu aqui, para começar esta apresentação, vou explicar um pouco na importância da tecnologia a este nível da intervenção com a realidade virtual, mas talvez começando um pouco antes com a avaliação do comportamento humano. Portanto, sabemos que a psicologia visa estudar o comportamento humano, portanto é a ciência que estuda a mente e o comportamento humano, e a tecnologia pode ser útil também a este nível, pode complementar esta avaliação e pode dar dados adicionais sobre o comportamento humano e também depois ao nível da intervenção no comportamento humano. Portanto, a área da psicologia que visa estudar o cérebro, que é a estrutura do sistema nervoso que controla o comportamento. Esta área da psicologia é a neuropsicologia, portanto é uma área que procura estudar as relações entre o cérebro e as funções relativas à cognição, emoções e comportamento. E esta área da psicologia procura estudar estas relações em três dimensões principais. Portanto, quais são os componentes das funções mentais superiores? Portanto, como é que estas funções mentais superiores se organizam? Estamos a falar de funções mentais como são, por exemplo, a memória, a atenção, as funções executivas. São alguns conceitos que quem já teve alguns conteúdos desta área da neuropsicologia também já está mais familiarizado. Visa estudar também quais são as operações cerebrais responsáveis pelas funções mentais superiores, como é que elas se relacionam com processos, como é que a memória, como é que a atenção pode ser estudada, por exemplo, e também a expressão comportamental da disfunção cerebral. Portanto, a neuropsicologia também procura estudar as alterações do comportamento decorrentes de disfunções cerebrais. Quer sejam alterações, quer estejam dependentes de alterações cognitivas, comportamentais ou mesmo emocionais. Portanto, a neuropsicologia procura estudar então a relação entre comportamento e cérebro, e é neste enfoque também que o projeto que nós vamos ver mais à frente se relaciona. E neste enfoque entre comportamento e cérebro, nós podemos definir aqui três grandes marcos que deram origem à neuropsicologia e continuam também a contribuir para a neuropsicologia. Portanto, um é a cirurgia e as formas mais antigas de cirurgia. Outro é a neurofisiologia, que se relaciona também com o desenvolvimento tecnológico, com as novas tecnologias. E outro é a psicometria, que é uma área também que se relaciona com a psicologia e que se relaciona com a medição das funções mentais. Portanto, eu vou falar em cada uma destas áreas, desde a cirurgia, a neurofisiologia à psicometria, para vos mostrar a evolução ao nível da forma como nós entendemos o cérebro e como nós conseguimos medir as funções ligadas ao cérebro e depois também fazendo o paralelismo para o comportamento. Portanto, ao nível da cirurgia, estas são algumas formas de cirurgia que foram importantes para nós compreendermos o cérebro. A trepanação, que possivelmente já ouviram falar, era uma forma cirúrgica praticada há muitos anos, há milhares de anos. Portanto, existem achados que mostram que esta forma cirúrgica era praticada já desde há muito tempo, ainda antes de existirem os fármacos, antes de existir a medicina moderna. Portanto, já se praticava a trepanação, que tinha como objetivo, sobretudo, aliviar a pressão intracraniana decorrente de traumatismos,
grandes a nível do crânio, que provocavam hematomas, e então descobriu-se, há muitos anos atrás, que uma forma de salvar essas pessoas era, por exemplo, fazer pequenos orifícios no crânio para libertar essa pressão intracraniana. Mais recentemente, já no século XX, eu destaco aqui outro marco histórico que tem a ver com a psicocirurgia, que foi a primeira técnica cirúrgica para um tratamento psicológico, psiquiátrico. É o primeiro tipo de psicocirurgia que foi desenvolvido por Egas Muniz, todos conhecem também, que desenvolveu um método de leucotomia pré-frontal que visava tratamento de perturbações psiquiátricas graves através de um método que consistia em lesionar uma região do cérebro, que é esta região frontal, e aqui temos um desenho que mostra a preparação do método, e esse objetivo tinha esse objetivo de provocar lesões a nível do lobo frontal, para melhorar o comportamento em algumas dimensões, como por exemplo a emocional, no caso das depressões, no caso das psicoses também, as alucinações, etc. Portanto, este método foi desenvolvido em meados do século XX e foi a primeira forma de tratamento psicológico através de cirurgia. Portanto, estes métodos, um mais antigo e outro mais recente, permitiram-nos também conhecer o funcionamento cerebral através destes métodos invasivos. Mais recentemente, através da neurofisiologia, conseguimos estudar o sistema nervoso e o cérebro de forma menos invasiva, não necessitando daqueles métodos invasivos cirúrgicos. Conseguimos estudar como se dá a ligação entre esta estrutura do sistema nervoso humano, entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, através de métodos neurofisiológicos que permitem estudar a atividade do cérebro, a atividade mais periférica de estruturas periféricas como é o batimento cardíaco, por exemplo, que aqui está identificado pela sigla ECG, como é a condutância da atividade dérmica, que aqui está identificada por EDA. Aqui temos a ligação das siglas com o respectivo nome. Estes métodos permitem-nos estudar, então, o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico através de tecnologias que são menos invasivas e que não trazem consequências diretas para a pessoa. Não têm contraindicações, digamos assim. Okay? Ainda assim, tem algum grau de invasibilidade, mas portanto, são bem colorados e não têm contraindicações na maior parte dos casos. Esses métodos eles são divididos em vários tipos, desde a eletroencefalografia, em que o resultado é dado através de atividade elétrica, até métodos de neuroimagem, em que o resultado é dado através de uma imagem. E aqui temos, qualquer um destes métodos permitem-nos estudar o cérebro. Okay? Estudar o cérebro através da sua atividade elétrica ou estudar o cérebro através da ativação com uma imagem, como vemos aqui, que o resultado depois é dado nesta escala de cor, que nos mostra as áreas mais ativadas em dado momento. Este método aqui, a tracografia por fMRI, que é a ressonância magnética funcional, permite-nos estudar a estrutura das várias áreas e como é que elas se conectam entre si, já que esta imagem que temos aqui são estruturas que ligam várias áreas cerebrais. Portanto, são vias de ligação entre as várias áreas cerebrais e, através do método, nós conseguimos estudar como é que essas áreas estão interligadas no cérebro. Estes métodos eles estão classificados em termos de resolução temporal e espacial, ou seja, há uns mais indicados quando o objetivo é estudar respostas rápidas, outros são mais indicados quando o objetivo é estudar precisão, onde é que essas respostas ocorrem no cérebro, e geralmente os métodos de neuroimagem têm maior resolução espacial, portanto, eles são aqui mais para baixo neste gráfico, e os métodos de eletrofisiologia, com base na atividade elétrica, como vimos anteriormente, eles têm maior resolução temporal, ou seja, estão mais para esta dimensão esquerda do gráfico, significa que a resolução temporal é maior, e quando estão mais para baixo, a resolução espacial é maior. Ou seja, os métodos de imagem permitem, com precisão, identificar quais são as áreas que estão afetadas. Os métodos de eletrofisiologia, como têm maior resolução temporal, são mais eficazes para detectar o tempo em que essas alterações ocorrem.
Portanto, hoje em dia também começa a ser comum também a combinação destes métodos com estes, porque conseguimos tirar o melhor de cada um deles. Portanto, combinar a grande resolução temporal dos métodos da aerofisiologia com a grande resolução espacial dos métodos de neuroimagem. Agora, a área da psicometria, que é uma área que se liga mais à psicologia, esta área permitiu também estudar o cérebro e estudar o comportamento humano através de ferramentas que são menos invasivas ainda do que a neurofisiologia. Portanto, a neurofisiologia são os métodos que permitem estudar o cérebro através da atividade, e o cérebro e o sistema nervoso central e periférico, com menos invasibilidade que os métodos cirúrgicos. A psicometria continua a ter a grande vantagem que é um método não invasivo e simples de utilizar. Portanto, a psicometria é a área que enquadra depois dos métodos que se baseiam na psicometria, e muitos dos instrumentos que nós utilizamos em psicologia, ou quase todos, se baseiam na psicometria. Okay? Portanto, a psicometria foi desenvolvida com base em teorias de estimação estatística e visa desenvolver instrumentos para estudar atitudes, competências, traços de personalidade, estados de humor, psicopatologia. Portanto, os questionários que nós utilizamos em psicologia baseiam-se nos princípios da psicometria. Okay? Portanto, é claro que, com base no instrumento de psicometria, nós estamos a medir construtos latentes, significa que nós estamos a medir diretamente a variável, digamos assim, o construto. O construto é um construto latente, ele não existe, não tem uma propriedade física, é medido, portanto, o construto depende da teoria que subjaz a esse teste. Portanto, não é um construto físico, digamos assim, portanto, é um construto, como se designa em estimação estatística, um construto latente. Okay? Essa é também uma limitação dos testes de psicometria, é que os testes de psicometria, não todos, mas podem ter algum tipo de subjetividade, podem ter alguma carga subjetiva, porque o que nós estamos a medir são construtos latentes, não é a variável propriamente dita. Por exemplo, e no caso de um teste projetivo é um teste que é subjetivo e é pouco utilizado em investigação. É um teste, habitualmente, que avalia a personalidade através da forma como a pessoa interpreta algo, um estímulo. Okay? O mais conhecido aqui neste caso é o teste Rorschach, por exemplo, que devem conhecer para estudar a personalidade. Outro tipo de testes são os testes de autorrelatos. Os testes de autorrelatos são escalas com afirmações em que a pessoa deve concordar ou não. Mas temos outro tipo de testes em psicologia que são testes objetivos. Portanto, os testes objetivos habitualmente são mais objetivos que os anteriores, porque, por exemplo, os testes de autorrelatos estão influenciados pela percepção da pessoa. Okay? Quando perguntamos à pessoa como é que se dá o seu comportamento na situação A ou na situação B, a pessoa responde relativamente à sua percepção desse comportamento. Portanto, não estamos a medir diretamente, mais uma vez, não estamos a medir diretamente o comportamento. Portanto, os testes objetivos acrescentam alguma objetividade a estes testes anteriores e são testes habitualmente de performance, okay? Em que a pessoa deve desempenhar uma tarefa. Eles podem ser ainda subdivididos em testes de conhecimento, que avaliam o conhecimento da pessoa sobre determinado tema, ou testes de performance, que podem estar a avaliar o poder de realização de uma dada tarefa, ou simplesmente a rapidez da pessoa nessa mesma tarefa. Okay? Portanto, na área da neuropsicologia, nós baseamos-nos muito, ou a área baseia-se mais neste tipo de testes. Okay? Que são testes que têm alguma vantagem face aos anteriores, na medida em que podem ser mais objetivos, estamos a medir diretamente a performance, mas ainda assim, ou melhor dizendo, tem vantagem, mas tem desvantagens. Portanto, não podemos dizer que há aqui um teste mais vantajoso que outro. Existem testes mais vantajosos em determinadas situações e outros mais noutras situações, tal como as técnicas neurofisiológicas. Há umas que têm mais resolução temporal e outras têm mais resolução espacial. Portanto, estes testes são eficazes para medir os aspectos funcionais de lesão cerebral, correlacionam-se com comprometimento cerebral e habitualmente nós comparamos estes resultados com valores normativos para saber se a pessoa tem algum nível de capacidade ou incapacidade e focam-se em... Portanto, eles estão baseados nos princípios da psicometria, portanto, estão focados
em construtos teóricos e menos na função. Okay? Portanto, estão baseados em construtos teóricos e menos na função. Portanto, são testes, aqui estão alguns deles, dos testes que são utilizados para avaliar performance em tarefas, só para dar um exemplo. Este é um teste de conhecimento, em que país estamos, em que ano estamos, em que mês estamos, em que dias estamos. Estamos a avaliar a orientação da pessoa relativamente ao tempo e ao espaço, e aquele teste de realização em que a pessoa deve, nesta linha de símbolos, deve arriscar apenas estes dois. Portanto, estes são os alvos e a pessoa deve percorrer estas linhas e arriscar apenas o estímulo-alvo. Portanto, são testes de realização e, além disso, ainda conseguimos medir o tempo que a pessoa demora a fazer a prova, portanto, permite-nos também estudar a rapidez da prova. Portanto, são um exemplo de testes baseados nestes princípios. Para terminar a minha parte, existe o construto de validade ecológica que sugere que alguns destes testes, como estão muito focados em construtos teóricos e menos na função, eles podem ter essa limitação também. Mais uma vez, são medidas úteis e que são eficazes na medida do construto, mas podem pecar ou podem ter algumas limitações na avaliação da função. Portanto, o construto de validade ecológica sugere que alguns destes testes devem ser mais baseados ou mais ligados à realidade, digamos assim. Através destas duas dimensões, uma que é a veridicalidade e a verossimilhança, em que a performance da medida deve predizer a performance em tarefas de dia-a-dia. Portanto, o teste de performance, o que nós estamos a fazer no teste deve, de certo modo, predizer alguma das nossas funções do dia-a-dia. E a verossimilhança, que diz que as exigências daquilo que estamos a fazer no teste também, de certo modo, devem replicar as exigências do dia-a-dia. Portanto, existe então este construto de validade ecológica que orienta o desenvolvimento de alguns dos testes, nomeadamente os testes de realidade virtual que o professor Pedro Gabito vai mostrar a seguir, que são testes que visam estudar o comportamento humano, visam também desenvolver métodos de intervenção sobre o comportamento humano, mas baseados nestes princípios de veridicalidade e verossimilhança. E hoje em dia, com a utilização da realidade virtual, nós conseguimos simular tarefas do dia-a-dia. Portanto, temos o meio para pôr em prática estes dois termos da validade ecológica e construir medidas com maior validade ecológica, que não substituem as que já existem, mas complementam as existentes. Okay? Boa tarde a todos. Na sequência da nota introdutória feita pelo meu colega e amigo professor Jorge Oliveira, que eu muito agradeço, eu nos próximos minutos vou discorrer um pouco sobre a utilização da realidade virtual como medida ou meio ou um conjunto de processos que permitem satisfazer estas duas condições enumeradas pelo professor Jorge Oliveira. Eu ia começar por apresentar uma pequena e breve história da utilização da realidade virtual na área da psicologia. A realidade virtual não começou a ser utilizada na área da neuropsicologia, mas começou a ser utilizada na área da psicologia clínica e da saúde. Okay? Portanto, nos próximos minutos eu vou só fazer uma breve apresentação e depois sim passo para questões ligadas à neuropsicologia. Bem, esta minha introdução está organizada em proposições. Portanto, por começar em proposições, é algo que nós aceitamos como verdadeiro. Que podem e devem ser merecedoras de críticas, como é óbvio. Mas, portanto, vamos aceitar que aquilo que eu vou dizer é verdade. Ora, a primeira proposição que eu queria discutir convosco é esta. Não sei se conhecem, tem esta imagem. Esta imagem foi retirada de uma célebre série da HBO. Talvez foi uma das primeiras séries a catapultar a HBO para o conhecimento geral do público. A série tem o nome de Sopranos. O senhor Soprano, este senhor que está aqui, é o Tony Soprano, é um padrinho da máfia de New Jersey que tem problemas psicológicos, nomeadamente uma perturbação de pânico, e aceita ser consultado por uma psicoterapeuta. Logo, este contexto é engraçado. Temos um padrinho da máfia, um misógino, racista, etc., com todas aquelas desqualidades que um ser humano não deve ter, e que, no entanto, aceita contar a sua vida e expor as suas emoções a uma senhora. Bem, esta proposição indica-nos o seguinte: tudo o que eu vos vou dizer, deste momento até ao fim da minha intervenção, encontra-se enquadrado por este contexto. Ou seja, a tecnologia
a tecnologia não deve ser utilizada fora do contexto terapêutico. E a tecnologia que eu vos vou apresentar foi sempre utilizada por um terapeuta. Portanto, todos os resultados, eu vou-vos apresentar alguns resultados rapidamente, mas todos os resultados de todos os grupos que trabalham nesta área derivam da interação de um terapeuta com um doente, em que intervenção é essa? Auxiliada por tecnologia. Ok? Portanto, a realidade virtual, o conceito de realidade virtual introduzido pelo professor Jorge Oliveira, nós sabemos que a realidade virtual desempenha um papel importante na recuperação de déficits cognitivos e permite-nos fazer avaliação de déficits cognitivos neste contexto. Nunca num contexto de uma aplicação que é baixada da internet, do Google Play ou outra coisa qualquer. Chamo a vossa atenção para isto. Isto é um hot topic, não, agora. Já há algum tempo que surgem na net aplicações que são catalogadas como tendo poder terapêutico e poder de avaliação psicológico. Ora, nós não temos evidência científica nem clínica que essas aplicações produzem aquilo que elas dizem que produzem. Portanto, queria deixar só esta nota, cabe a vocês, vão ser a próxima geração de psicólogos, para aqueles que estiverem interessados em trabalhar nesta área, terem atenção que a tecnologia, como tudo, pode ser uma ajuda importante no vosso dia-a-dia, mas a tecnologia per se, sem a presença de um terapeuta, não existe evidência que seja útil. Neste momento, podemos discutir se, com a inteligência artificial, as coisas vão mudar. Neste momento não sabemos. Okay? Deixando só a vossa atenção, tudo o que vão ver a seguir resulta de um setting como este. Okay? Bem, qual é uma das grandes vantagens da utilização da tecnologia? E é uma vantagem importante, como sabem, o acesso aos cuidados de saúde mental é um problema tremendo. Ou porque não existem equipamentos na área onde um doente vive, ou porque, pela condição do doente, a deslocação aos serviços de saúde mental é complicada. Portanto, se a tecnologia permitir aproximar o doente do terapeuta, a tecnologia já contribuiu para a melhoria da condição desse doente. Vocês lembram-se do Covid 2019, Covid-19, o que é que aconteceu? As consultas de psicoterapia passaram todas a ser dadas online. E não houve problema nenhum. Okay? Portanto, a tecnologia também pode ser nossa amiga, desde que trabalhada por profissionais que têm conhecimento, não só da tecnologia, mas sobretudo conhecimento da sua área de especialização. Ora bem, uma segunda proposição é que desculpa, falta aqui, clicar aqui. Beam me up, Scotty. Star Trek's classic transporter effect is both fun. Vocês já são demasiado novos para terem conhecimento desta série. Isto era uma série dos anos 80 chamada Star Trek, que tinha esta capacidade tecnológica de teleportar os astronautas da nave para um mundo e depois de teleportar os astronautas desse mundo para a nave de origem. Nós o que pretendemos fazer com a realidade virtual é um pouco isto. É teleportar os doentes para um contexto terapêutico. E nesse contexto, este contexto terapêutico é desenhado, e é desenvolvido e é validado por equipas multidisciplinares em que o terapeuta tem a primeira e a última palavra. Okay? Isto é uma outra segunda nota que eu vos deixo. Eu sou engenheiro, eu não sou psicólogo. Existem muitos colegas meus a desenvolver aplicações na área da saúde que aplicações essas não têm qualquer contribuição de um psicólogo clínico ou de um psicólogo da saúde. Ok? Portanto, chamo a atenção para isto. É algo que vocês também devem estar despertos e devem participar em equipas multidisciplinares para garantir que a finalidade da aplicação é cumprida. Bem, isto é uma das características que nós pretendemos introduzir no processo terapêutico com a utilização da realidade virtual, é teleportar o doente para o setting clínico. Eu já vos vou-vos dar a seguir um ou dois exemplos.
Uma proposição teleporta, outra proposição é que a realidade virtual muitas vezes assemelha-se a um jogo. Porquê? A realidade virtual é apresentada num computador, permite que o participante interaja com este mundo virtual. Eu já vos vou dar um exemplo. Essa interação permite que o mundo virtual forneça feedback ao participante, e estas características que eu acabei de dizer são características que definem também aquilo que é um jogo, aquilo que nós chamamos de um jogo de computador. Okay? Existe este modelo, como qualquer outro modelo, é passível de muita discussão. Portanto, não encarem aquilo que eu vos vou dizer agora como a verdade, algo absoluto, e que a partir deste momento viram a luz e a vossa vida vai ser completamente diferente. Aquilo que eu vos vou apresentar é mais uma conjectura, como muitas outras conjecturas em ciência. Okay? Esta conjectura indica-nos que os jogos, eu poderia ter posto aqui os videojogos, mas é comum, quer os videojogos, quer jogos de tabuleiro, ou quer um jogo de futebol em equipas de bairro contra uma equipa de uma cidade importante de Lisboa. Atenção, recompensa e novidade. Porque quando nós jogamos, estamos envolvidos nestas 3 dimensões, estamos atentos àquilo que está a acontecer, mesmo que seja um jogo de cartas, um jogo de bisca. Vocês não sei se ainda jogam bisca. Não. Um jogo de bisca, estamos atentos, contamos as cartas, os trunfos. A novidade, no jogo de bisca, também estamos sempre à espera do que é que o meu adversário vai apresentar, qual é a carta que vai apresentar, e obviamente estamos sempre à espera de ganhar o jogo. Nós estamos à espera de perder o jogo. Apesar de muitas vezes acontecer comigo que perdia os jogos. Estas são as 3 dimensões que caracterizam os jogos, seja um jogo de bisca, seja um jogo de videojogos com realidade virtual. E o que nós sabemos é que estas 3 dimensões são de alguma maneira emanam destes 6 sistemas. Mais uma vez, isto é meramente indicativo. Okay? Não, é muito difícil, na área das neurociências, isolarmos uma via e assegurarmos que essa via é responsável. Portanto, a recompensa está toda localizada no sistema, no sistema dopaminérgico. Nós sabemos é que a dopamina é muito responsável pelo processo de recompensa, como vocês sabem. A atenção pelo sistema colinérgico e a novidade pelo sistema serotoninérgico, ou as vias serotoninérgicas. E curiosamente, processos demenciais, humores deprimidos e perturbações ansiosas, de alguma maneira, estão também comprometidas, porque existe um comprometimento destas vias. Portanto, eu diria que esta conjectura é uma conjectura muito simpática, que permite justificar a utilização de jogos neste contexto da neuropsicologia ou da psicologia clínica e da saúde. Okay? Mais uma vez, chama a atenção que isto é uma direção, é uma indicação. Okay? E vou-vos dar um exemplo de uma aplicação que foi desenvolvida por uma equipa nos Estados Unidos para déficit de atenção, em que vocês estão a ver a posição da cabeça de um aluno com déficit de atenção e estão a ver qual é o comportamento do aluno quando são colocados diferentes estímulos distratores. Portanto, a avaliação de déficit de atenção é feita por vários métodos, mas nenhum deles é um método comportamental. E nós com esta aplicação, ou este grupo com esta aplicação, conseguiu retirar métricas, indicadores quantitativos. Okay? Portanto, viram aqui vários distratores, foi pedido ao aluno para fixar a sua atenção no quadro e ir reproduzindo as letras que iam aparecendo. Depois foram colocados vários distratores, que vocês já viram, o autocarro a passar, o aviãozinho bateram à porta, alguém chamou. Agora, portanto, o que estão a ver é a cabeça de um conjunto que reproduz um conjunto de alunos sem déficit de atenção
e a cabeça que produz um conjunto, ou um modelo de uma cabeça, de um conjunto de alunos com déficit de atenção. E reparem a diferença no comportamento. Portanto, estes dois conjuntos de alunos foram colocados exatamente no mesmo setting, no mesmo cenário de realidade virtual, foram expostos às mesmas pistas distratoras, e reparem a diferença. Portanto, possivelmente esta aplicação, ou outras aplicações como esta, depois de serem validadas, quer científica, quer clinicamente, poderiam ser usadas para avaliação de déficit de atenção. Quando eu estou a dizer poderiam, não estou a dizer que podem, porque os dados ainda não permitem assegurar-nos que esta aplicação cumpre a finalidade para a qual foi criada. Ok. Uma terceira proposição: perturbações mentais. Como nós, a maior parte quando eu digo nós, a maior parte do corpo de professores da nossa escola segue o paradigma cognitivo-comportamental, que nos diz que, intervindo numa destas dimensões, conseguimos alterar as outras duas. E é este paradigma também que nós utilizamos quando nos corremos da realidade virtual. Rapidamente, vocês já conhecem este modelo. Portanto, para alguém que tenha um medo de uma aranha simpática como esta, de onde é que vem esse medo? Vem de serem ativado um curto-circuito, nome tecnicamente curto-circuito, em que este estímulo é processado pelo sistema límbico. E então a imagem, a percepção deste indivíduo acerca daquela aranha simpatiquinha é que a aranha é uma aranha amiga do Elon Musk e do professor Trump. Como sabem, existem duas grandes estratégias para diminuir o sofrimento destes indivíduos. Uma é a exposição por imaginação, outra é a exposição por in vivo. Como podem perceber, quer uma quer outra muitas vezes são difíceis de utilizar. Porquê? A imaginação, os doentes têm medo de aranhas, não têm dificuldade. Não é dificuldade, não é por terem menos imaginação que os outros, mas não querem estar a pensar numa coisa que lhes causa medo. A segunda modalidade implica que os psicólogos clínicos tenham no gabinete uma aranha. Mas há medo de aranhas, de lagartos, de pássaros, de aviões, de metros, de anões de jardim. Portanto, isto é impossível, torna impossível que um gabinete de psicologia possa ter tantos estímulos ansiogénicos. Então deixa de ser um gabinete de psicologia e passa a ser um jardim zoológico. Muito bem, com esta dificuldade que surgiu a partir de 1998 a utilização de realidade virtual, tão simples quanto isso. Desenhamos uma aranha em 3D, ou pedimos a alguém para desenhar uma aranha em 3D, e usamos essa aranha em 3D como se fosse uma aranha real. E com isto procuramos que haja um envolvimento do complexo cortical, ou seja, procura-se introduzir uma certa razoabilidade no processamento deste estímulo. Ok? Eu vou-vos só dar aqui rapidamente um exemplo. Este cenário não é em realidade virtual, mas em realidade aumentada. Alguém fez o download deste modelo. Este é um modelo. E fez num sistema. Na altura foi mais complicado do que era agora, porque isto é uma aplicação do HitLab da Nova Zelândia, de início dos anos 2000. Isto já é muito mais fácil de fazer. E esta aranha simpaticazinha foi usada para... Podem dizer, mas isto é uma aranha que não existe. Se olharem para a cara de algumas das colegas que estão aqui nesta sala, percebem que esta aranha tem uma capacidade semelhante a uma aranha real de provocar momentos de ansiedade. Ora bem, rapidamente para passar para a dimensão da neuropsicologia. Isto foi uma das primeiras, eu trouxe este slide
para perceberem o quão simples é, às vezes, é utilizar a realidade virtual. Esta aplicação é de 1998, 99. Foi desenhada pela professora Cristina Botelha, uma psicoterapeuta, para tratar indivíduos com medo de espaços abertos ou espaços fechados, agrofóbicos. E o que é que a professora fez? Pediu a um técnico, a um engenheiro, que colocasse 2 botões nesta sala virtual. Reparem, a sala virtual é realmente uma sala pouco apelativa. Felizmente hoje já conseguimos fazer coisas do ponto de vista estético melhor. Mas esta sala permite que o doente aproxime esta parede ou afaste esta parede. Portanto, permite ao doente controlar, um doente com medo de espaço fechado, ou com fobia de espaço fechado, controlar o espaço em que se encontra. E com isto conseguiu tratar muitos doentes. Ok? Vou ver a parede da próxima. O doente começa a ficar muito ansiogénico, muito ansioso, e afasta a parede. Okay? Uma aplicação muito simples, muito rudimentar, muito pouco apelativa, mas que cumpriu o seu objetivo. Muito bem. E nós, no nosso laboratório, fizemos uma aplicação semelhante, mas já um bocadinho mais evoluída. Esta aplicação foi feita por um colega vosso, pelo Fábio Dias, aluno de psicologia, mas com dotes de programador. Fez esta aplicação e é a mesma coisa. Permite ao doente, estão a ver as linhas coloridas, cada cor corresponde a um botão, e o doente pode permitir qual botão que quer para aproximar ou afastar as paredes. Uma outra aplicação muito engraçada, muito feliz, feita pelo nosso aluno Fábio, para intervenção em doentes com perturbação obsessiva ou compulsiva, sujidade. O Fábio criou esta aplicação, possivelmente até fez o download da aplicação de não sei de onde, e depois fez um scriptzito para aumentar ou diminuir a sujidade desta casa de banho. Essa variação na sujidade, que agora está a 0%, essa variação na sujidade pode ser executada pelo terapeuta, mas também pelo doente, e em última análise pode estar associada à resposta biológica, à ativação biológica do participante. Okay? Comparando com a oferta tradicional, qual seria a oferta tradicional? Imagine que está numa casa de banho suja. Ou vamos a uma casa de banho suja. Esta alternativa é imbatível. Okay? Ou potencialmente imbatível, já que nós não temos dados científicos e clínicos para podermos afirmar que esta nossa aplicação tem valor clínico. Okay. Ora bem, medo de voar, e depois existe muito medo de voar, também feito aqui na casa. Qual é a grande vantagem do medo de voar? É que o avião é controlado pelo terapeuta. O terapeuta é o comandante do avião. O avião levanta e aterra quando o terapeuta quer. O terapeuta pode introduzir no voo um conjunto de pormenores ansiogénicos, uma tempestade, bebés aos gritos. Okay? Tudo controlado pelo keyboard. Bem, déficits cognitivos. Isto é um perfil típico do enquadramento dos déficits cognitivos e depois do seu tratamento. Portanto, sempre que há um déficit cognitivo adquirido, geralmente por uma ação mecânica, um choque no crânio, ou por ações químicas, consumo abusivo de opiáceos, por exemplo, ou derivados de uma hemorragia. Estas 3 causas, existem outras causas, mas são as 3 grandes causas, podem provocar, e muitas vezes provocam, alterações no funcionamento cognitivo. O grande problema não são as alterações do funcionamento cognitivo, claro que é um problema grave, mas sobretudo é que muitas destas pessoas deixam de conseguir executar as suas atividades da vida diária. Portanto, para além da sua doença, essa doença manifesta-se na forma como as pessoas vivem, como as pessoas têm que lidar com o seu dia a dia. Desde higiene,
tomar um pequeno almoço, ir à farmácia comprar medicamentos, ir à mercearia comprar o avio para o dia ou para a semana. O que eu e o professor Jorge Oliveira temos feito já há algum tempo foi procurar disponibilizar a estes doentes ferramentas que lhes permitam treinar as suas atividades diárias por forma a robustecerem as atividades cognitivas que possam ter sido comprometidas. Portanto, nós não atuamos mais acima do que isto. Ou seja, o que nós fazemos, treinamos os doentes na sua atividade da vida diária por forma a tentar que, depois deste treino em realidade virtual, que já vão ver, depois deste treino em realidade virtual, as pessoas possam, no seu dia-a-dia, usar aquilo que treinaram para desempenharem as suas funções tão próximas quanto possível como as desempenhavam antes de terem sofrido um trauma. Okay? Portanto, nós utilizamos realidade virtual e jogos sérios, o SG vem de Serious Games, portanto tentamos tornar estes ambientes jogáveis e utilizamos o princípio da reabilitação. Repetição, 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 repetição. Feedback. Portanto, qualquer ação tem uma resposta do sistema. E motivação. Portanto, estes são os 3 princípios da reabilitação, quer cognitiva, quer motora. Motivação, feedback e repetição. Procuramos também que estas aplicações corram na internet, porque os períodos de hospitalização são muito curtos, não são compagináveis com o tempo que os doentes necessitam para que a sua reabilitação seja o mais, eu ia dizer completa, muitas vezes é impossível ser completa, mas o mais avançada possível. Portanto, os doentes, o que acontece ainda em Portugal, têm alta médica ainda antes da sua doença, da sua condição estar num momento em que deveríamos ter a alta médica. Portanto, foi uma das outras nossas preocupações, foi permitir que estas nossas soluções corram na internet para permitir que os doentes e os terapeutas possam continuar o processo de reabilitação quando os doentes estão em casa. Okay? E então criamos um sistema de realidade virtual online em que procuramos estimular o funcionamento cognitivo como um todo. Estamos menos preocupados com as dimensões cognitivas como a atenção ou a memória. Nós estamos mais preocupados com o funcionamento como um todo. Repara, o objetivo é que estes doentes, quando vão à mercearia, saibam o que é que vão comprar. Interessa-nos menos se eles têm a capacidade lógica ou matemática de resolver problemas. Não estou a dizer que isto não é importante, mas o nosso objetivo não é esse. Criamos atividades da vida diárias instrumentais e utilizamos a realidade virtual pelo que eu falei em cima. Nós temos estudado várias populações de pessoas idosas que não têm que ter necessariamente qualquer condição, são simplesmente pessoas idosas. Está associado às pessoas mais velhas um decaimento cognitivo, algumas delas, não a todas. Doentes com traumatismo cranoencefálicos, doentes com acidentes vasculares e cerebrais, acidente vascular cerebral, doentes com Alzheimer e doentes com abuso de álcool ou opioides. Okay? Sendo que todos os doentes destes 4 grupos apresentam sempre déficits cognitivos. No caso dos mais idosos, não. Há alguns idosos que já têm um déficit cognitivo ligeiro, mas não têm necessariamente déficits cognitivos. Ora bem, treinamos os doentes em tarefas diárias, procuramos que as tarefas estejam relacionadas com os domínios que estão comprometidos, atenção, memória. Procuramos assegurar que existe uma validade ecológica, ou seja, que estamos a intervir ou avaliar num contexto muito semelhante àquele que seria o contexto do dia-a-dia. Claro que não é muito semelhante, porque, é a realidade virtual, porque 2, o terapeuta está presente, porque 3, estes doentes estão no hospital, portanto,
fazer um paralelismo entre os nossos resultados com a realidade virtual em contexto hospitalar e aquilo que seria a vida real do doente é muito difícil de fazer. Mas, de qualquer maneira, é isso, um dos nossos objetivos é esse. E, mais uma vez, soluções online. E então, eu e o professor Jorge Oliveira criámos uma aplicação cujo acrónimo é SLB, que quer dizer Systemic Lisbon Battery, portanto é uma bateria de Lisboa, porque eu e o professor Jorge somos de Lisboa, e que procura uma intervenção no sistema. Não procura uma intervenção na cidade ou na memória ou na atenção. Ok? Procura. E foi uma aplicação. Foi uma aplicação que já foi criada em 2004, 2005 e que tem vindo a ser utilizada por muitos hospitais, quer em Lisboa, quer fora de Lisboa. Para dar o exemplo, o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, desde 2010, 2012, utiliza a nossa aplicação para treino cognitivo de doentes. O Serviço de Psicologia do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão utiliza a nossa aplicação para intervenção junto dos seus doentes. E esta SLD tem estas várias valências. Fazer um bolo, escolher a roupa apropriada às condições climatéricas daquele dia, ir à farmácia, ir à mercearia, ouvir uma notícia ou ver televisão, ver um noticiário e depois é perguntado, minutos depois, ao doente, pode-me descrever a notícia que ouviu ou a notícia que viu? E, mais uma vez, ir à mercearia. Eu vou-vos mostrar rapidamente, só para terem uma ideia de uma das novas versões, de uma das novas iterações desta aplicação, em que já permite ao terapeuta escolher a atividade pretendida e dentro das atividades pretendidas, a ordem das tarefas. Okay? Eu vou-vos mostrar algumas das tarefas atualizadas, a agenda já está, e vai praticar a tua memória. Há um conjunto, temos um jogo de computador para de match de peças. Depois temos muitas outras atividades da vida diária. Okay. De qualquer maneira, depois eu posso circular a apresentação, caso queira. Uma das grandes vantagens desta aplicação é que nós estamos a medir o desempenho. O Sr. Jorge, quando acabou a intervenção dele, acabou a falar em desempenho. E nós, para além da jogabilidade, nós conseguimos uma adesão muito interessante por parte dos doentes. Nós trabalhamos com idosos, trabalhamos com doentes com traumatismo cardioencefálico, algum deles com a motoricidade fina comprometida. Portanto, muitas vezes são doentes que nós, à partida, esperaríamos encontrar dificuldades. Não encontramos, antes pelo contrário. Muitas vezes também é o terapeuta que ajuda. Okay? Mas isto é um fator importante do nosso trabalho, é que nós conseguimos medir quantitativamente o desempenho destes doentes. E usamos estes dados para depois associar ao desempenho cognitivo do doente. Portanto, não só utilizamos os testes de avaliação neuropsicológica, obviamente que o fazemos, mas complementamos esses testes com dados de desempenho. O que enriquece muito, a nosso ver, a avaliação do posterior do doente. Isto são alguns estudos que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Traumatismos crânioencefálicos, acidentes vasculares cerebrais, tudo com resultados bastante interessantes. Os resultados variam consoante as populações, não obtemos o mesmo resultado para populações diferentes. Doentes com perturbação por uso de álcool, perturbação por uso de opiáceos e muitos outros estudos. Para concluir, algo que é importante na utilização destes métodos, sejam métodos com suporte digital ou com outro suporte, é garantir que não existem efeitos de teto e de chão. O que é que são isto? O efeito de teto quer dizer que todos
os indivíduos atingem valores elevados. Se eu quero intervir nesta área, em doentes com déficits cognitivos, com certeza que tenho doentes com mais déficits cognitivos, com menor intensidade de déficit cognitivo. Portanto, a aplicação tem que apanhar estas características individual do doente. Pelo contrário, situações em que não é possível, ninguém consegue desempenhar aquela tarefa. Okay? Portanto, isto não aconteceu na nossa aplicação, na SLB. Conseguimos também a SLB que explica alguma da variância dos testes tradicionais, que nós correlacionamos os resultados que obtemos na SLB com os testes tradicionais. Conseguimos discriminar, esta aplicação permite-nos discriminar entre os participantes que são saudáveis e os participantes que não são saudáveis. Os domínios cognitivos que avaliamos têm concorrência, são concordantes quando avaliamos utilizando os testes tradicionais. E pensamos que a utilização da realidade virtual, isto já não somos só nós que pensamos, os colegas que estão nos hospitais também pensam, já que estão a utilizar já há muitos anos a nossa aplicação, que pode ser uma alternativa ao treino tradicional nesta dimensão. E por fim, algumas das nossas publicações. E só de deixar esta nota, eu e o professor Jorge somos responsáveis por um Erasmus Mundus, um mestrado europeu financiado pela União Europeia, que desde 2022 está aberto. É lecionado na Universidade de Lusófona, na Universidade de Barcelona e na Universidade de Paris-Cité. Os melhores alunos recebem uma bolsa de 1.400 euros por mês para estudarem em Lisboa, Paris e Barcelona. E, para além disso, estagiam nos melhores hospitais e nas melhores instituições da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, para aqueles que estiverem interessados em seguir esta via, eu, na apresentação, basta clicarem neste slide e vão ao site. Okay? E era tudo o que eu tinha para vos dizer. O meu contacto do professor Jorge Oliveira. E obrigado por terem comparecido. E eu deixo agora a do professor Ana Beate falar um bocadinho. Muito bem. Quem é que aqui já ouviu falar do projeto We Are Tolerance? Sim? Alguém já participou no projeto? Claro que já, vocês não sabem, mas já. Acham que isto é sobre quem? Tolerância. Ok. Nós procuramos ter um acrónimo que dissesse exatamente as 3 grandes ideias que estão por trás daquilo que fez com que este projeto tivesse surgido. Nós, a ideia de união e de coesão, arte, através da arte, vamos criar tolerância. We are tolerant. Não é? E, portanto, nós juntos fazemos melhor com o meio, a arte. E isto, eu acredito que não seja propriamente a forma mais convencional, e provavelmente eu acredito que até agora vocês, durante a licenciatura, não tenham ainda falado de arte. Falaram? Pouco. Se calhar muito pouco. Se calhar demasiado pouco. Porque a arte é, de facto, uma das formas de comunicação e de expressão e de transformação mais poderosas que existem. E isto não sou eu que digo. Está documentado. Então foi exatamente, porque já fazia teatro há uns anos e via a mudança que produzia nas pessoas, principalmente nos adolescentes, e a mim também. E porque vi, eventualmente, isto acontecer também noutras artes, mesmo não as tendo experimentado, percebi que isto podia ser uma forma interessante de chegar às pessoas, principalmente às pessoas que tinham uma certa idade, com as quais às vezes é difícil comunicar. Eu sou uma psicóloga que trabalha com adolescentes, principalmente, e, portanto, é particularmente difícil, às vezes, nós falarmos a mesma linguagem. Às vezes, nós adultos, falamos chinês e eles falam outra coisa qualquer, árabe. É difícil entendermos. E eu percebi que, talvez, através da arte, nós pudéssemos falar a mesma linguagem. Talvez. Era uma pergunta. Foi assim que começou o projeto. Vamos falar de saúde mental, como? Através de aulas, através de exposição, como assim? Eu estar aqui a falar para vocês? Claro que não. Eles levantavam-se num instante, não estavam assim com o vosso attention span de certeza absoluta. Iam-se levantar, iam-se começar a mexer nas cadeiras, iam mexer nos telemóveis, portanto não ia resultar. Okay? Mesmo que tivessem 5, 10 minutos atentos, não ia correr bem. Portanto, o que é que eu queria? Um método experiencial. Eu queria que isto fosse vivido no corpo.
Sim? E, portanto, tinha de ser, efetivamente, através do hands-on. Por outro lado, também não queria que isto fosse apenas e só uma espécie de ATL. Ok? Não queria que eles fossem para lá pintar umas coisas e pronto, e está bom. Não. Eu queria que eles saíssem de lá com sensações, com vivências, mas, acima de tudo, com uma aprendizagem. E essa aprendizagem vinha da ideia de que todos nós temos saúde mental e todos nós podemos ter problemas de saúde mental e todos nós, em conjunto, podemos lutar para que as pessoas não tenham problema em pedir ajuda se tiverem problemas de saúde mental. Se saíssem com esta ideia, eu ficava feliz. Esta é a nossa equipa. A nossa equipa começou muito pequenina. Começou assim mini-mini. E depois foi crescendo. Isso foi maravilhoso ver. Muitos deles, daquelas pessoas ali, não sei se vocês conseguem ver muito bem, porque as imagens estão muito pequeninas, pixelizadas e por aí fora, estão no nosso site. Muitos destes aqui abaixo são colegas vossos, estudantes de Psicologia, que de uma forma muito curiosa vieram-nos pedir para ser voluntários no projeto, para serem nossos assistentes. E esta lista não está completa, porque nem toda a gente nos mandou as fotos e essas coisas, mas a verdade é que este grupo é enorme. Okay? É maior do que ali está. Algumas pessoas nós recrutamos, mas a maior parte vieram autonomamente. O que também significa muito sobre vocês. Se calhar este é um tema que também vos interessa, pelo menos a alguns de vocês. Então, como eu estava a dizer, tudo começa com esta ideia de que eu sei, vivo isso todos os dias na minha área profissional, que a saúde mental, efetivamente, é dos temas, atualmente, mais importantes para a comunidade em geral. Sabemos mesmo, isto é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde chama a atenção. Por exemplo, a ideia de que pelo menos uma em cada 15 pessoas tem problemas de saúde mental. Nós temos alguns dados, inclusive é de Portugal, e nós sabemos que os miúdos entre os 10 e os 19 anos têm uma probabilidade de 1 para 7 terem problemas de saúde mental. Isto é muito. Se tivermos 7 adolescentes, 1 à partida tem um problema de saúde mental. Diagnosticável. Está bem? Porque sintomas todos nós temos destes problemas. Isso está tudo bem. Mas diagnosticável quer dizer que está em sofrimento e que isto tem impacto na sua vida e no seu funcionamento. Sim? E, portanto, isto é muito. E mais, e os problemas que habitualmente nós ouvimos falar são sempre muito circunscritos aos adultos. Nós ouvimos falar da depressão do adulto. Nós ouvimos falar da ansiedade do adulto. Mas falamos muito pouco da ansiedade que aflige os miúdos mais novos. Porque são diferentes. Alguém que não fez um like na minha publicação pode-me gerar muita ansiedade. Isto para um adulto é ridículo. A não ser que seja um influencer. Tá bem? Mas tirando isso é. Portanto, isto efetivamente marca, de alguma forma, este tipo de experiências de ansiedade e depressão vai marcando o crescimento. Porque lembrem-se, o crescimento é em contínuo, é em espiral. Se nós não estamos bem nesta idade, vamos ficar muito melhor na idade adulta porque de repente ficamos adultos. Não é assim que funciona. Eu não vou fazer um inquérito aqui, mas eu tenho certeza que alguns de vocês sabem do que é que eu estou a falar. Ok? Quando não tratamos as coisas precocemente, na infância e na adolescência, elas tendem a evoluir. A agravar ou trazer outros problemas em conjunto. Vêm com as irmãs com morbilidades acopladas, que não é bom. Ok? Então, claramente, também percebi que, por mais que se fale, e por mais que as campanhas e os jornalistas, e agora falam destas coisas, continua a haver muito estigma. Isto não sou eu que digo, não é? Portanto, está mais que bem documentado. O estigma é, entre outros fatores, um dos mais importantes para justificar um problema que é epidémico no mundo. O problema é esse. As pessoas não procuram solução, tratamento para os seus problemas de saúde mental. Ou pelo menos não como, por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes o faz. Se eu tiver um conjunto de sintomas, poliúria, polidipsia, uma data de sintomas, diabetes, vou ao médico. Eu falo disto a alguém. Epá, sabes, faço agora muito xixi, bebo muita água, estou sempre com sede, com fome, o que é que achas que isto é? Epá, se calhar é diabetes, é melhor ir ver. O problema é que se eu estiver ansiosa, deprimida ou com outro tipo de sintomas, se tiver então uma POC, nem se fala, não é? Não vou dizer a ninguém que tenho pensamentos intrusivos, violentos, sexuais, o que seja, porque é que as pessoas vão pensar de mim. Então não digo. Como não digo? Ninguém me aconselha. E eu também não partilho o fardo. E como eu não partilho o fardo, o que é que acham que vai acontecer? Aqueles sintomas? Pior. Claro. Ok? Então, está documentado que cerca de 50% a 55% das pessoas que têm sintomas de problemas de saúde mental não procuram ajuda. Portanto, nós estamos a falar de muita gente que sofre, mas provavelmente só metade é que procura ajuda. E são estudos em amostras de adultos. Se formos para as amostras dos mais pequeninos, nem se fala. Porquê? Porque os mais novos não pedem ajuda.
nem sabem ainda reconhecer que têm problemas. Alguns deles. Okay? E um pormenor também importante que a literatura nos diz. Se há pessoas que têm problemas de estigma e de atitudes negativas em relação à saúde mental, sabem quem é que é? Jovens. Sim. Sim. São mais estigmatizantes do que os adultos. Muito mais estigmatizantes do que os idosos, por exemplo. São pessoas que, devido a um conjunto de circunstâncias, não interessa agora discutir isso, mas tendem a fazer bullying, a rejeitar, a afastar as pessoas que são diferentes deles. Tá bem? Ainda estão também em construção. Cruza-se muito com a linha do desenvolvimento e com as suas, enfim, características típicas do desenvolvimento. Mas é uma população de risco. Porquê? Porque normalmente é exatamente nessa altura da vida que surgem problemas e é nessa altura que há mais preconceito, estereótipo e discriminação. Então, foi exatamente assim que eu pensei. Ok, então é exatamente este target que nós vamos querer inserir no programa. Okay? Como? Através de programas criativos. Agora, foi um tiro no pé. E porquê que foi um tiro no pé? Porque eu não sabia se isto ia resultar, porque nunca vi nada feito em Portugal, semelhante. Há coisas na arte-terapia, mais ou menos, mas isto não era arte-terapia, nós não tínhamos aqui pessoas doentes, ok? Pelo menos não era o critério de inclusão. E havia esta revisão de literatura, de Gaia, que nos mostrava que o envolvimento neste tipo de programas mais participativos e ativos era interessante para trabalhar o estigma, mas os resultados eram parciais e eram sempre aplicados em contexto educativo, ou seja, nas escolas. Parte de programas, parte de currículos. E eu não queria isso. Eu não queria ir para as escolas todas as semanas estar a falar sobre isto aos miúdos. Não era a minha abordagem, não era isso que eu queria fazer. Então o que é que nós fizemos? Construímos um programa, já vos vou dizer um bocadinho mais sobre isso, e nós quisemos então avaliar esse programa e tentar perceber se ao aplicá-lo algumas coisas iriam mudar. Uma delas era a literacia, ou seja, se eles sabiam mais sobre este tema do que quando começaram. Queria também perceber se aquilo que se chama o estigma, portanto, as atitudes, os preconceitos, os estereótipos negativos face ao tema, teriam mudado. Queria também perceber se a social distance, ou seja, a distância social, teria mudado. O que é que isto significa? É a tendência para nós nos distanciarmos de grupos diferentes de nós, com características diferentes de nós. E também se havia uma diminuição na chamada ansiedade intergrupal, ou seja, eu sentir-me ansioso quando tenho de estar ou tenho num grupo diferente do meu, ou ter pessoas diferentes de mim no meu grupo. E, portanto, queria perceber se efetivamente isto fazia algum sentido. Depois, para além disso, não me interessava só estudar quantitativamente este grupo, eu queria também perceber o que é que as pessoas tinham pensado. Eu gosto sempre de fazer estudos mistos nestas áreas. Porque também interessa-me, enquanto psicóloga clínica, entender os significados. Então fizemos entrevistas no final do programa a estas pessoas. Neste caso não foram entrevistas, foram focus group. O que é que este programa teve como inovação, se quiserem? Assim, alguns pontos rápidos e chave. O impacto social, porque chegámos a muita gente, tivemos muitos parceiros da comunidade, do terceiro setor. Queríamos claramente provocar, através dos miúdos, mudança social. Uma das coisas que nós incentivámos imenso no programa é que, principalmente na última sessão, eles pudessem levar o que aprenderam para as suas comunidades e começaram a fazer coisas. Aliás, depois da Páscoa, temos uma sessão numa escola porque os miúdos nos convidaram para ir lá falar sobre isso. Foi uma das ações que eles implementaram na escola. Portanto, eles foram fazer a diferença. E nós dissemos isso. Vocês são capazes de fazer a diferença. Okay? Era esta ideia do envolvimento e do espalhar o conhecimento, não é? Não sermos nós os adultos a fazer tudo, serem eles com o seu papel ativo na sociedade, queriam também fazer a diferença. Envolvemos também os stakeholders, pessoas peritas na área, que são do ramo, que trabalham na área da saúde mental, construíram o programa connosco, validaram o programa connosco, também os entrevistámos. Queríamos também disseminar, obviamente, e quisemos sempre disseminar de diferentes formas este projeto, através dos típicos artigos, obviamente através de comunicações, mas também através, por exemplo, destas ações diretamente implementadas em escolas, em eventos da sociedade civil, mas, e eu queria um bocadinho mais do que isso, porque eu quero sempre um bocadinho mais do que isso e depois arrependo, que é, pensei, e por que não utilizar, por exemplo, os média, não é? E pensei, vamos fazer documentários. Porque os documentários estão na internet e as pessoas veem. Já vocês já vão ver o que é que saiu daqui.
Isto são várias fases, vou passar, portanto, só assim, muito rapidamente, só dizer-vos que começamos por treinar os mediadores das artes. Isto é importante. Não se esqueçam que se estamos a falar de artes, tínhamos pessoas que não eram da área. Professores de teatro, professores de artes visuais, até cada casa, professores de cinema, ok? Não sabiam nada sobre saúde mental. Então foram as primeiras pessoas a preparar, ok? Teve de começar por aí. Depois começámos a desenhar um programa de raiz. Não fomos buscar nenhum que já existia, traduzimos, adaptámos, não. Construímos um programa de raiz. Não foi fácil, ok? Partimos muita pedra. A equipa da psicologia com a equipa das artes, que ainda por cima dentro das artes eles também são todos muito diferentes. E, portanto, com experiências diferentes, etc. E, portanto, foi interessante também, não é? Foi um desafio interessante. Aliás, há pouco o professor Pedro falava da multidisciplinaridade e eu acho isso tão importante. Eu aprendo tão mais quanto em equipas tão diferentes de mim. E fomos recrutando pessoas em diferentes formas, através do Instagram, através dos nossos parceiros, de escolas, etc. Depois implementámos o programa, disseminámos o programa e, como se não bastasse, porquê? Porque eu quero sempre mais, fizemos mais coisas, porque ainda havia dinheiro e aproveitámos. Já vos digo o quê. Então, o nosso programa. O nosso programa tem 12 sessões, foram implementadas em 4 dias. Estes dias tiveram precisamente, então, sessões específicas de psicologia, onde fizemos psicoeducação sobre o tema, onde fazíamos também, as primeiras atividades eram de mindfulness, para eles acalmarem, porque vinham dos autocarros e dos carros dos pais e vinham atrasados e etc. Portanto, começávamos pelo relaxamento, era o foco da atenção. Depois começavam, aleatoriamente, em sessões ou de teatro, ou de cinema, ou artes visuais, música, etc. Tem aqui algumas imagens. E agora vocês dizem assim, então, e nas artes, como é que era? Falavam de saúde mental? Não. Não falavam. Oi, desculpa. Não falavam. Mas eles percebiam qual era a ligação. O que é ia acontecendo? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Aqui estamos nós, eu e a professora Leonor Costa, estamos a dar aula de psicologia. Por exemplo, a professora de teatro está a fazer uma dinâmica, que é uma dinâmica de grupo, em que eles têm de se imitar uns aos outros e fazer um conjunto de ações sincronizadas. O que é que isto tem a ver com o IR Tolerance, com a tolerância? O que é que isto tem a ver com o estigma? O que é que isto tem a ver com a saúde mental? Vocês dizem, não estou a ver. Tinha tudo a ver com o trabalhar em equipa e em grupo. Ok? O estar atento ao outro. Então, o que é que nós fazíamos? Desenhávamos atividades que, no final, podiam levar sempre à reflexão sobre como é que aquela atividade era importante para o tema que estávamos a debater no programa. Ok? Mas nunca dizíamos de forma óbvia qual era a ligação que isso tinha. Isto é verdade em tudo. Por exemplo, ali nas artes visuais, ali em cima, eles estão a desenhar, estão a ver silhuetas. Por trás de uma tela havia sombras de objetos e eles tinham de adivinhar que objetos eram. E o que é que isto tem a ver com saúde mental? Com estigma? Eles adivinhavam, outra vez não adivinhavam? Projeção. Ok, uma hipótese. Também. Eles mostram muito deles quando estão a tentar adivinhar, mas uma coisa, nem tudo é o que parece. Ok? Parece uma bicicleta. Mas não, aquilo estava numa perspectiva que parecia uma bicicleta, mas na verdade era um espanador. Então, nem tudo é o que parece. Nem todas as pessoas são o que parecem. Nós temos de conhecer as pessoas para além das suas aparências. Havia sempre uma mensagem. Ok? Vou mostrar. Estamos a terminar. Isto é tão terrível. Vou matar tanto o pé. Vou só mostrar um bocadinho do programa. Vamos passar um bocadinho à frente. Eles utilizaram os estúdios ali do cinema para fazerem alguns improvisos de cinema. E podem ver o resto do comentário que está online no nosso site. O programa resultou bem melhor do que eu algum dia teria imaginado.
já agora participaram sujeitos incluídos, não excluídos, 125 jovens, e tiveram precisamente os resultados que nós queríamos. Não podíamos esperar melhor. Foram exatamente os resultados que nós queríamos encontrar, significativos, ao longo do tempo, porque depois medimos 6 meses depois. Ok? Nos 3 momentos. Por último, fizemos as tais entrevistas, que mostraram também que eles tinham todos adorado o programa. Nós ficamos também muito contentes. E por isso mesmo, fomos fazer ainda umas residências. Lembram-se de eu dizer há bocado? Ainda havia dinheiro. Então, o que é que nós fizemos? Fomos fazer residências artísticas com um conjunto de jovens. Alguns já tinham feito o programa, outros não. Fomos para o Óbidos e saímos daqui. E fizemos isto de outra maneira. Incluímos a dança, tiramos o cinema, porque já não tínhamos os estúdios. E fizemos isto de outra maneira, num contexto local, onde eles tinham de se inspirar na comunidade para fazer improvisos e no final fizeram uma apresentação. E depois, e agora deixem-me só mostrar aqui uma coisa, construímos um vídeo psicoeducativo que vocês já viram, pelo menos alguns de vocês. Lembram-se de eu ter dito no início, vocês já participaram neste estudo, foi na validação deste vídeo que nós queremos perceber se ele é útil ou não a esclarecer as pessoas sobre saúde mental. Não tenho tempo para mais, mas eu gostava muito que, se vocês tiverem curiosidade, vão ao nosso site, porque tem lá muita informação. E, obviamente, espero que, tal como deixámos uma sementinha nos miúdos, que eu tenha conseguido também deixar um bocadinho uma sementinha da curiosidade sobre este tema em vocês. Obrigada. Obrigada.